Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos então receber nessa noite, com muito amor, a Mariana, que vai nos passar seu recado, ok? Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que a paz e a luz do nosso Mestre nos envolva nesta noite tão gostosa, né? De finalzinho de feriado, com cara de sábado, mas é quinta, né? Tá um dia gostoso. E é muito bom podermos também terminarmos um dia de descanso, de refazimento físico, que é aquela pausa no meio da semana corrida nossa,
com o estudo do Evangelho, com esse momento de tratamento, de estudo, de ouvir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Né? Nós estávamos aqui comentando que hoje é uma noite diferente, porque tem poucos assistidos, muita gente viajando na cidade, mas muitos, poucos fisicamente, mas muitos espiritualmente aqui presentes. Né? A casa está cheia para quem tem olhos para ver na outra dimensão. Então, nós estamos muito felizes de receber a todos aqui na casa de Joana, os que estão encarnados e desencarnados também. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21 do Evangelho, ele é muito gostoso de estudar. Ele é o capítulo que fala sobre os falsos profetas. E por que ele é gostoso de estudar? Porque ele dá uma chacoalhada no nosso egoísmo, nosso orgulho. Porque quando a gente fala em falsos profetas, a nossa mente já se liga em outras pessoas, né? Vamos falar de falsos profetas. A gente lembra de pessoas que seguem religiões, espíritas ou não, mas que não praticam e tudo mais. São falsos profetas da doutrina de Jesus. Mas o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dar uma chacoalhada moral quando ele traz na sua exemplificação de que os falsos profetas, muitas vezes, somos nós mesmos. Nós somos falsos profetas. Quando nós estamos estudando uma coisa, falando uma coisa, mas aplicando outra totalmente diferente. E aí lá no capítulo 21, eu vou ler para vocês exatamente o que está no Evangelho. Porque não é da boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. Depois complementa, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, é disso que fala a boca. Esse trecho do Evangelho, ele nos lembra que a gente colhe exatamente aquilo que planta. Que ninguém vai colher figos de espinheiros. Que ninguém vai colher abrolhos, que é uma planta que tem muitos espinhos, né? Uma planta alta com muitos espinhos, de uvas, né? Então, nós temos que pensar hoje o que nós estamos plantando hoje, qual é a semente que eu planto hoje na minha essência. Ah, mas eu consigo plantar o amor, a paz, a união, a fraternidade. Tá, ótimo, ok, vamos um pouco mais a fundo. Eu planto a paz, o amor, a bondade, a caridade em todos os locais que eu vou, ou eu planto o amor, a paz e a caridade em locais que me fazem também sentir isso? Como, por exemplo, aqui a Casa Espírita. Nossa, aqui, olha, as pessoas que me recebem são tão boazinhas. Ai, a Mariana, a Meire é tão boazinha. Mas aqui nós temos todo um amparo espiritual, uma energia. Nós viemos aqui com uma boa intenção. Agora, aqui eu estou plantando bem o amor, mas eu estou plantando em todos os locais, em todos os momentos da minha vida? É essa grande pergunta que nós temos que fazer quando a gente lê esse trecho do Evangelho. Nós estamos plantando bons frutos com as pessoas difíceis, nos locais difíceis, ou só com as pessoas bondosas? Porque é essa que é a nossa missão. Hoje, na escala evolutiva que nós nos encontramos, queridos irmãos, falar que nós somos bondosos porque não praticamos mais o mal, já não é um grande mérito da nossa existência. Se eu pedisse aqui para levantar a mão, quem aqui é maldoso? Maldoso na essência, na prática. Não vou pedir para levantar, hein? Estou só fazendo uma reflexão.
Quem é maldoso na essência, na prática? Fisicamente maldoso, como por exemplo, rouba, mata, maltrata, agride. Graças a Deus, isso já não faz mais parte da nossa essência, da maioria de nós. Ainda tem alguns irmãos que ainda têm isso na essência sim, mas não da maioria de nós. Esse mal já não faz mais parte do nosso coração. Ok, então somos seres evoluídos? Já estamos preparados para colher esses bons frutos? Não. Nós estamos ainda anos-luz distante de colher esses bons frutos. Porque não praticar o mal não quer dizer que estamos praticando o bem. Não é a mesma coisa. Ah, mas Mariana, eu não faço mal para ninguém, eu sou honesto, eu sou bondoso, né? Eu não faço mal, não roubei, não matei, não agredi ninguém. Ok, beleza, parabéns, você cumpriu uma pequena parte da missão da sua existência. Você não está praticando o mal de forma intencional. Agora, a minha pergunta é, você está praticando o bem? Todo o bem que lhe é possível? Nós seremos cobrados do nosso plano reencarnatório pelo bem que podíamos fazer e não fizemos. Pelo bem que nós podíamos ter praticado e não praticamos. E esse bem, esses bons frutos que nós precisamos plantar nesta encarnação, ela vai muito além dessa bondade para com as criaturas que também precisam, que a gente chama de caridade. Né? Então vamos vir na festa junina, ajudar a casa a arrecadar fundos para cuidar das crianças carentes, para ajudar nos trabalhos. Ok, as pessoas precisam sim da nossa caridade. Agora, os bons frutos que o Evangelho, que Jesus espera de nós, é auxiliarmos com amor, com bondade, as criaturas mais difíceis. E aonde Deus coloca as criaturas difíceis da nossa existência? Ai, mas Ele é tão bom. Ele é tão amoroso. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é tão bom, tão amoroso, que Ele não dá nem trabalho para nós. Ele não pegou essas criaturas difíceis e jogou para morar lá no outro estado, onde a gente vê uma vez por ano no Natal. Não. Deus é tão bom que Ele colocou todas aquelas pessoas difíceis dentro do nosso seio familiar, na nossa proximidade. Quem conseguir ir para casa, como diz Madre Teresa de Calcutá, se você quer fazer algo pelo bem da humanidade, vá para casa e ame seus familiares e cuide dos seus familiares. Aí está a nossa grande missão, os nossos grandes frutos da existência. Aí está a nossa missão reencarnatória. Porque nós reencarnamos com espíritos em que precisamos aprender a amar, onde precisamos aprender a perdoar, a tolerar, a cuidar. E esses espíritos estão ali, juntinho com nós. Esses são os frutos que o Evangelho pede que nós possamos plantar. É aquela criatura que todo mundo tem uma, né? Porque a gente tem ser de luz do nosso lado, não tem? Todo mundo tem também ser de luz na família, do lado. Mas a gente tem uns seres que a gente chama que ele é encardido ainda. Ele não alcançou muito a luz. Ainda está meio encardidinho, precisa dar uma polida ainda para ele ser um pouquinho mais iluminado nessa encarnação. Nós também precisamos estamos aqui para isso, né? Para dar uma polida aqui no exterior, para ver se melhora um pouco a nossa luz. Esses seres encardidos, eles estão lá perto de nós. E nós vamos plantar os bons frutos quando nós aprendermos a amar as criaturas que fizeram tudo contrário para merecer isso de nós. Ou seja, a pessoa fez tudo para merecer de mim a minha raiva, a minha mágoa, a minha intolerância, a minha impaciência, o meu desamor. As atitudes dessa pessoa podem fazer e receber isso de volta, mas eu sou cristã.
eu sou cristão. Eu sigo o Evangelho de Jesus. Eu me coloco perante a situação e penso, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se tivesse o marido que eu tenho, a sogra que eu tenho, o filho que eu tenho? Ele ia mandar para aquele lugar e falar, desisto de você? Não, ele ia amar. Então, quando nós conseguimos amar as pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho, nós começamos a plantar um bom fruto. Mas para nós amarmos incondicionalmente essas pessoas, nós temos que ter isso dentro de nós. Nós temos que plantar isso primeiro dentro da nossa essência. Ninguém doa para o outro aquilo que não tem dentro de si. Ninguém. Não adianta ir para o padeiro e pedir 1 quilo de carne, certo? Ele não tem carne, ele tem pão. Então não adianta a gente cobrar do outro aquilo que ele não tem ainda dentro de si. Ou que nós não temos dentro de nós ainda. Então, para mim poder ajudar essas pessoas que cruzam o nosso caminho, nós temos que primeiro desenvolver isso dentro de nós. Através do quê? Da reforma íntima. Do desenvolvimento das boas virtudes. O bom cristão, o bom profeta, como fala nesse capítulo 21 do Evangelho, quem é o bom profeta? O bom profeta é aquele que tem virtudes dentro de si. É aquele que deixa as qualidades morais sempre prevalecerem das dificuldades e dos vícios morais. É aquela pessoa que tem dentro de si bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações para com o outro. E aí a gente está engatinhando ainda, meus amores. Aí o negócio pega, porque a gente ainda tem tanta coisa ruim dentro de nós. Nós usamos máscaras psíquicas quando nós falamos que não, está tudo bem, eu perdoei, eu estou bem. Perdoou coisa nenhuma. Porque depois, no primeiro deslize que o outro dá, a gente ainda fala, colheu o que plantou, né? A gente usa esse termo, colheu o que plantou, entre aspas, querendo dizer, né? Levou aquilo que, né, fez e levou. Quer dizer, a gente usa a lei da ação e até a lei da ação e reação de modo negativo ainda na nossa vida. Ah, mas ele fez aquilo errado. Deixa. O que aqui se planta, aqui se colhe. Você está desejando mal. Ou pior ainda, nós ainda temos isso tão ruinzinho dentro de nós, que tem gente que tem orgulho de ter defeitos morais. Orgulho, olha que absurdo. Defeitos morais todo mundo tem, certo? Todos nós. Se nós não tivéssemos, nós não estaríamos aqui fisicamente ainda nesse planeta. Nós estaríamos só como mentor, aqui ajudando na sustentação da casa, certo? E tem gente que tem orgulho de ter defeito moral. Vocês já falaram, já ouviram gente falando isso? Ai, aqui é assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. Falou, levou. Ai, eu sou sincera. Aqui eu falo mesmo, eu sou sincera. Ai, eu xinguei mesmo. Ai, ela foi grossa comigo, eu xinguei mesmo, porque eu não engulo o sapo. Opa! Você está usando, querendo colocar como qualidade, porque tem gente que fala que isso é uma qualidade, né? Ah, eu sou verdadeira, eu falo mesmo. Opa, você está colocando como qualidade um dos piores defeitos morais que tem, que é maltratar o outro verbalmente, é agir com o outro de forma negativa. Então, quais são os frutos que você está plantando? Você está plantando um espinheiro e está esperando colher flores, colher rosas? Não, isso não vai acontecer. Eu fico imaginando a fisionomia do nosso mentor nesse momento, a gente falando, aqui se faz, aqui se paga. Eu respondi mesmo, o mentor deve olhar para nós e falar, filho, está errando tudo. Está tudo errado, filho, vamos começar de novo. Ou vamos pensar um pouquinho maior. Eu fico imaginando Jesus, lá de cima falando, não foi isso que eu pedi para vocês fazerem, está tudo errado. E nós fazemos ainda.
Então vamos pensar nos bons frutos um pouco além da questão das religiões. Ah, mas não pode ter falsos profetas, quer dizer, falsos padres, pastores, médiuns, pessoas de Deus que pregam uma coisa lá na frente, no altar, no púlpito, em qualquer lugar, que prega o evangelho de Jesus, que fala bonito, e aí sai e chuta o cachorro que está na frente. Não deve ter falsos profetas falando do Cristo. Concordo, mas vamos olhar para o nosso umbigo primeiro. Nós somos falsos profetas ainda da nossa própria fé. Quando as coisas estão caminhando bem, ah, mas eu estou bem, eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou com a conta cheia de dinheiro, eu estou bem no meu trabalho. São poucos os que estão aqui toda semana tomando passe e ouvindo evangelho. Agora, a hora que o bicho pega lá em casa, aí rapidinho volta para a doutrina ou para qualquer outra religião. Ou começa a terceirizar a fé também. Nós somos tão falsos profetas que nós terceirizamos a fé. Vocês já fizeram isso? Ah, todo mundo já fez. Você vai no Joana, põe meu nome na caixinha, por favor, na oração. Reza por mim, por favor. Reza por mim, mas está em casa assistindo a novela, né? Mas reza por mim, põe meu nome na caixinha. A gente põe, porque a espiritualidade está vendo a nossa boa ação e vai cuidar dessa pessoa. Mas está terceirizando. Está terceirizando. Porque, queridos, tudo passa. Aquela linda frase de Chico Xavier, tudo passa. Ele tinha uma plaquinha, tem, né, uma plaquinha em cima da cama que era dele, enquanto ele estava aqui encarnado, escrito, tudo passa. E as pessoas perguntavam, por que, Chico, essa plaquinha, escrito, tudo passa? É uma das maiores verdades da vida. Tudo passa. Os momentos felizes passam. As alegrias passam. As realizações passam também. E os momentos de dores passam. Os momentos de tristeza, de solidão, de angústia passam. As dores passam. A única certeza que nós temos na vida é que tudo passa. A única coisa que não passa é Deus. Deus é a eternidade na nossa vida. Mas quando nós internalizamos que absolutamente tudo passa, o nosso sofrimento, que é desse tamanho, fica desse tamanhozinho assim. Porque a gente tem a certeza, olhando o Evangelho de Jesus, que absolutamente todos nós viemos com a centelha divina do amor e da felicidade. E que somente, está lá no Evangelho, meus irmãos, somente uma folha de árvore cai sem a vontade do Pai. Então pensem, se o Pai não permite que nem uma folhinha de árvore caia, sem que seja sua vontade, sem que seja para o bem daquela árvore, como que o Pai ia permitir que ocorresse nas nossas vidas, muitas vezes situações tão difíceis que nós estamos vivendo no nosso íntimo? Isso é permitido pelo plano maior. Ah, mas Deus permite que eu sofra? Muitas vezes é muito menos do que possamos imaginar. Eu li num livro, Lindas Histórias de Chico Xavier, uma história que um dia chegou um rapaz, uma criancinha, um jovem, no colo de uma mãe para Chico. Aquela mãe chorava muito, 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 porque aquele filho tinha nascido com uma doença. E essa doença fez ele nascer sem os braços. Ele não tinha nem essa parte do braço, só aqui. E durante a existência daquele irmão, daquele espírito, ele desenvolveu uma grave doença nas pernas. E os médicos tinham dito para aquela mãe que não havia mais solução. Seria necessário amputar as duas pernas daquele rapazinho, daquele jovem. E aquela mãe pega aquela criança no colo e leva para Chico e fala, Chico, que mal fiz eu para Deus permitir que um filho nascesse sem os braços, e agora os médicos estão dizendo que ele vai ter que amputar as pernas também.
Que maldade, onde está o amor do pai quando permitiu isso? E Chico, com seu amor, amparou, pediu preces, que confiasse na bondade divina. Quando a mulher saiu, Emmanuel, mentor do Chico Xavier, se aproximou de Chico e disse: Chico, use isso como exemplo, que a bondade e o amor do Pai não abandona nenhum dos seus filhos, e essa criatura é extremamente amada pelo Pai. Ele vai perder as pernas, sim, mas por amor ao Pai. Esse é um espírito que nas últimas 10 encarnações tirou a própria vida. Nas últimas 10 encarnações ele se suicidou, usando ou os braços ou as pernas. E ele pediu, e a bondade do Pai permitiu, que ele viesse para essa encarnação, com a missão de conseguir cumpri-la até o final. Mas como ele veio com as pernas, ele já está planejando se jogar e acabar com a vida. Então é a bondade divina que vai fazer ele perder as pernas, pois assim ele terá condições físicas de cumprir a sua missão nessa encarnação. Queridos irmãos, se até um irmão como esse, se até isso que é tão grave, ocorre pela bondade divina, quando nós internalizamos que tudo, absolutamente tudo que ocorre na nossa existência é com a permissão da bondade divina, nós ficamos com vergonha de sofrer. Nós ficamos com vergonha de reclamar. E aí a gratidão invade o nosso coração. O amor do Cristo invade o nosso coração. Quando nós somos gratos a Deus pela oportunidade divina de aqui estarmos, com esse corpo físico, perfeito ou não, com essa família, perfeita ou não, com um trabalho, perfeito ou não, mas aquilo que eu preciso para a minha evolução, com os problemas, perfeito ou não, que eu preciso para evoluir, com a condição socioeconômica que eu preciso para evoluir. Então, meus amados, eu desejo do fundo do meu coração que cada um aqui presente possa nessa noite pensar quais são os bons frutos morais que eu planto na minha existência. Vamos fazer com que cada pessoa que cruza o nosso caminho possa sair de nós levando um pouquinho de amor, de paz, de tolerância. Que sejamos exemplos do Evangelho vivo de Jesus. Que tenhamos tolerância, paciência, porque isso está em falta nos dias de hoje. E vamos diminuir também um pouquinho de um grande defeito moral que todos nós estamos passando hoje em dia, que se chama melindre. O que é a melindre? É aquilo que tudo dói, tudo magoa, tudo machuca. As pessoas hoje estão tão sensíveis emocionalmente, tão fragilizadas emocionalmente, que tudo causa um impacto emocional desse tamanho. Então você fala, ai, essa blusa verde hoje não combinou com a sua calça laranja. A pessoa fica um ano sem olhar na sua cara. Ou nós temos melindre. As pessoas falam as coisas para nós e a gente fica com melindre também. Isso é atraso de vida. Isso é atraso de evolução espiritual. Vamos olhar para os nossos irmãos com um olhar de caridade. Principalmente pensando que cada um dá aquilo que tem dentro de si. E que não existe dois espíritos no mesmo estágio evolutivo nessa terra. Cada um está em um estágio diferente. Esse estágio tem a ver com as suas experiências em vidas passadas, com as suas experiências nessa encarnação, com a sua formação familiar, com a sua formação moral, com a sua formação acadêmica, com as experiências que você viveu. E aí você está em um estágio evolutivo. O seu irmão, o seu marido, a sua esposa, a sua cunhada, o seu chefe, essas pessoas não estão no mesmo degrau evolutivo que você.
Não vamos julgar se está acima ou abaixo, mas não estão, porque não viveram as coisas que vocês viveram. E como que nós queremos que o outro enxergue as verdades com os nossos olhos, sendo que cada um tem a sua própria verdade conforme a sua evolução. E eu encerro essa reflexão com as palavras de uma mentora. Aqui na casa de Joana, em um lindo trabalho mediúnico, quando a mentora passou a seguinte reflexão moral para nós. Ela passou assim: queridos e amados filhos, nem sempre no nosso caminhar haverá um riacho tranquilo para descansar. Nem sempre haverá sombra e água fresca para o amparo. Nem sempre o caminhar será leve, tranquilo. Mas mesmo assim, filhos, nunca deixem de caminhar. Nunca deixem de dar um passo à frente. E lembrem que quem estuda o Evangelho de Jesus, quem segue os ensinamentos do Mestre, não anda de pés descalços, anda de pés calçados. E pés calçados não será mais nenhuma pedrinha que irá lhe machucar. Portanto, caminhe, independente da dor, da dificuldade, da provação que tu passe. Caminhe em direção à luz, porque não há nuvem, não há chuva, não há tempestade que dure eternamente. A certeza que nós temos é que todo dia seguinte, o sol sempre volta a brilhar na nossa existência. Que Deus os abençoe nesse lindo plantio da vida, que vocês plantem muitas flores, porque essa geração que está chegando precisa disso também por nós. Um bom final de feriado e um bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Vamos então, com toda essa energia de amor vibrando em nossos corações, vibrar pelas crianças que estão em orfanatos. Vamos vibrar pelos idosos que estão nos asilos. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nas ruas. Vamos vibrar também pelos doentes nos hospitais. Vamos vibrar por todos aqueles que precisam de amor, pois tenho a certeza que todos aqui possuem esse amor, essa centelha divina que está dentro de cada um. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos nossos familiares e pelos nossos governantes, para que eles tenham discernimento para fazer um bom trabalho por todos nós. E ao sair desta casa abençoada, que Jesus caminhe ao lado de vocês, de cada um de nós, e que Deus permaneça conosco, e que todo esse amor que aqui recebemos fique sempre no nosso coração e na nossa mente. Vão em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.